Opa! De volta. Tô aí, tô É, aí. não é nem questão que caiu no final, assim, mas cara, como passa rápido uma hora? É Como passa rápido? verdade. Essa é a relatividade que o Einstein falava, né? Depende da situação, uma hora é uma eternidade. Também. Ah, Mas você fez uma pergunta e eu não consegui responder e nem lembro mais a pergunta que veio lá do Nordeste, lá. não, era sobre as ações do Do secretário Jorge. nacional da pesca, do Jorge, como é que Ok, tá a relação ok. com ele? Isso. Bom, a relação do Jorge sempre é legal, ele é uma pessoa disponível. Se eu mandar um zap para ele agora, eu acho que ele não dorme, né? Ele responde na hora, seja 4 da manhã, meia-noite. Essa disponibilidade é muito grande. O Jorge é um cara da pesca, então ele conhece a pesca, ele vê os problemas da pesca e ele não é da aquicultura. Então a gente tem que criar na cabeça dele a demanda da aquicultura, tá? As principais demandas do setor teve uma série de motivos. Nós não avançamos, nós trabalhamos para derrubar o RGP, conseguimos no financiamento, mas queremos para o produtor. Nós temos a questão do novo decreto de águas da União que está pronto, aguardando lá a análise jurídica. Temos essa questão do PIS/COFINS, que a gente quer a ajuda dele, está ajudando. Ou seja, as demandas do setor estão lá na mesa dele todo dia, a gente está cobrando. Mas, basicamente, a gente tem trabalhado com duas, porque faz parte constitucionalmente da secretaria dele. Chama-se Águas da União e RGP, tá? E isso, tipo assim, a gente está evoluindo numa velocidade muito lenta, né? Eu até brinco com ele, falo, Jorge, a hora que você entregar esse mandato, nós vamos ter mais processos de Águas da União do que tinha no dia que você pegou, Mentira. né? Agora a gente sabe, teve toda uma questão de estrutura, temos conversado constantemente com o Maurício, que é o diretor, inclusive recentemente a gente disponibilizou para ele qualquer ajuda que ele precisaria da PeixeBR para deslanchar esses processos. Ou seja, os demais processos são processos que a gente lida com as outras instituições, com os outros governos. O que a gente pede é que ele foque no que é obrigação da secretaria, tá? Porque todo mundo ainda olha muito a secretaria como se fosse ministério. E não é, a secretaria é uma secretaria do Ministério da Agricultura. Então ele quer ir lá porque ele quer uma fábrica de gelo, porque ele quer que arrume uma máquina para furar um tanque, porque ele quer um curso lá na cidade dele, ou seja, tem uma demanda de varejo muito grande dentro da secretaria. E que isso, a maioria delas não são políticas da SAP, são Sim. políticas da Secretaria de Agricultura Familiar do MAPA, de políticas agrícolas. Muitas vezes alguém pede para a gente fazer uma intermediação de uma demanda para o secretário, ele fala, Francisco, você sabe que isso não é a minha parte, eu vou ajudar, mas não é minha responsabilidade. E é fato. Então a gente vê a dificuldade dele, estamos à disposição para ajudar, mas nós precisamos resolver os nossos problemas que continuam ainda sem solução. Bacana. Pessoal, vão mandando as perguntas aí pra gente, tá? Eu procuro ler e responder o máximo possível, logicamente dentro do contexto aqui da nossa conversa também, para não Claro. ficar uma salada de frutas, tá? Precisamos meio que organizar o papo sempre. Mas a gente recebeu uma crítica ali construtiva a respeito de falar muito de tilápia e camarão. Bom, camarão a gente não falou hoje, mas talvez eu fale bastante. Então eu queria voltar um pouquinho para os nativos, Francisco, Bora. assim. Bom, o Brasil tem uma produção já expressiva de peixes nativos, tem os redondos, tem a questão dos bagres aí, os pintados, enfim. Ao mesmo tempo, se produz muitos híbridos, na verdade, desses nativos, né? Porque tem desempenho melhor e tudo mais. Bom, sem entrar nas questões ambientais com relação a isso, mas queria conversar um pouco contigo sobre os nativos. Como é que está a situação dos peixes redondos? Uma vez até tu me deu uma aula sobre isso, né? Falando, ó, Giovanni, não é bem o tambaqui o mais produzido, veja É. só. E com relação aos pintados também, dá para dar uma mini Não, aula aí para ti com relação a isso? não, é um pouco uma visão do mercado. Então é o seguinte,
Hoje, quem ainda produz tambaqui em volumes mais expressivos é Rondônia e Amazonas. Um exemplo, você vai no Mato Grosso, é Tambatinga. Se você vai no Pará, é Tambatinga. Se você vai no Maranhão, acho que eles nem conhecem mais tambaqui. É 100% Tambatinga, tá? Por uma série de motivos. A questão pelo próprio híbrido, ele tem um ganho zootécnico melhor e aí, às vezes, as pessoas falam, mas por questões ambientais. Olha, gente, a gente tem que pensar no produtor, certo? O produtor é um cara que arrisca todo o dinheiro dele. Ele que vai lá comprar ração, ele que dá a comida para o peixe, ele que vende o peixe dele, tá? Então, é o seguinte, falar para ele que ele vai criar A ou B, sem se preocupar com o bolso dele, é muito fácil, tá? Ele está criando Tambatinga porque ele percebe que sobra mais dinheiro no bolso dele, ponto final. Agora, você acha que tipo assim, o povo do Mato Grosso inteiro, o povo do Pará inteiro, o povo do Maranhão inteiro, 100% dos produtores estão errados? Não sabe fazer conta, não sabe fazer 2 mais 2? Então, é sobre essa ótica que a gente tem que observar. Segundo, a indústria, quando ela corta o peixe redondo, o melhor rendimento de carcaça é do híbrido, não é do tambaqui. Você entendeu? Só de cabeça, então, já pega 30% ali do peixe já. Então, assim, a exigência da indústria para fazer corte é híbrido. Agora, eu vou dar um depoimento que eu dei numa reunião de rede em Rondônia, com uma ONG internacional que é parceira nossa, mas tinha professores, terceiro setor do meio ambiente, e eles fazendo questionamento sobre a questão do híbrido. Eu falei, olha, nós estamos criando híbrido porque os pesquisadores brasileiros não foram competentes o suficiente para melhorar os peixes nativos e nos entregar um produto competitivo. Então, a responsabilidade não é do produtor, a responsabilidade é da academia que foi incompetente em trabalhar nesse produto. Essa é a resposta que nós damos, você entendeu? Falar que eu tenho que mudar, mas não me dá uma solução. Se você for ver os papers hoje de peixe nativo, de peixes redondo, 99% são relativos à fisiologia, à anatomia, à reprodução, e 0,1% relativo a ganhos zootécnicos, a melhoramento. Nós não temos ninguém se prontificou no Brasil a fazer um trabalho de melhoramento genético de tambaqui. Mas você sabe exatamente quantas hemácias tem por ml de um tambaqui de 200 gramas. Você entendeu? Então é o seguinte, isso é ciência, nós respeitamos a ciência, mas a ciência, no caso dos peixes nativos, não foi a favor do produtor. Não trouxe ganhos que nos ajudassem. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema na região norte, que é um problema de parasitose, acantocéfalas. Nós temos uma professora que se dedica, que é a professora Ana, lá na UFAM. Mas as pessoas, assim, não veem isso nem como problema. E isso, no ano de 2018, quebrou a produção do Amazonas em 50%. E não quebra a produção de Rondônia pelo uso de quimioterápicos, de produtos químicos para manter a produção. Então, assim, nós estamos... Um dos motivos da queda do nativo é perda de competitividade decorrente da falta de conhecimento para sairmos do status quo. Vou dar um exemplo para você. Nos anos 90, eu criei tambaqui. O tambaqui dos anos 90 tinha um resultado zootécnico muito superior ao tambaqui de hoje. Por quê? Porque era puro. A Embrapa está fazendo um trabalho aí, uma prestação de serviço para os produtores de alevinos de tambaqui, onde ele identifica a família para não ter cruzamento. É assustadora a quantidade de peixes irmãos, primo, e de peixes híbridos. O cara tá
praticamente com pirapitinga, com a cara de tambaqui, pensando que é tambaqui, e os alevinos, ou seja, nos últimos 20 anos nós tivemos um processo de pioramento genético do nosso tambaqui. Com esse trabalho da Embrapa, que praticamente começou o ano passado, a gente deve retomar de novo o tambaqui aos patamares de 20 anos atrás, para aí sim começar um trabalho. Perfeito, mas quer dizer, a indústria não pôde esperar, logicamente, e aí hoje a Tambatinga domina a produção de peixe redondo no Brasil, aí? Domina. E aí o pessoal fala, não, mas se tiver um tambaqui melhorado, vai ser ótimo para cruzar com a pirapitinga, vai dar um híbrido muito bom. Essa é a cabeça que o cara pensa. Olha, isso é uma realidade. Um exemplo. Nós temos no Brasil hoje, vamos falar de bovinocultura, tá? O que mais cresce é a cruza do Aberdeen Angus, que é um Bos Taurus, com Bos Indicus, que é o Nelore, que é um híbrido, são espécies diferentes. Elas são mais distintas do ponto de vista genético do que um tambaqui para um pacu, um Bos Taurus de um Bos Indicus. E é o que se usa hoje para ganhar dinheiro no Brasil por conta da precocidade. Uhum. Você entendeu? Você pega a suinocultura, os reprodutores de suíno hoje, nós não temos um landrace puro. Tanto é que você compra os reprodutores AGPIC 317. O que ele é? Ele é um cruzadão de 30% de landrace, 15% de lajoite, não sei o que, de Duroc. Ou seja, essa é a ferramenta que a empresa tem para entregar para o produtor algo que faça ele ganhar mais dinheiro. Sempre nós temos que pensar no bolso do produtor. A grande verdade do produtor é o bolso dele. É ele que nós temos que pensar. Esse é o foco. Essa semana eu fiz uma entrevista para uns pesquisadores da FAPESP. Eles queriam sobre um produto, o que eles achavam? Aí perguntaram, falaram, vocês fizeram estudo de viabilidade econômica desse produto? Não. Foi então. Tem que ser junto. Se não tiver viabilidade, não existe esse produto para gente. Francisco, e as críticas vão surgir, né, com colocações assim que são fortes, mas que são importantes, né, que você comentou a respeito da academia, tentando corroborar. A academia tem pesquisado bastante a tambatinga, já que é o peixe que o produtor precisa produzir, quer produzir? Você está afirmando ou está me perguntando? Não, estou te perguntando. Não, eu desconheço. É uma provocação. Não, desconheço. Tá, não, Existem alguns trabalhos, poucos. A professora Janessa, aqui no Mato Grosso, eu vi alguns trabalhos. Eu tenho conversado com a professora Fernanda, da Universidade de Goiás, que tem uma visão também voltada para o resultado econômico. Nós temos alguns casos isolados, nós temos alguns professores que têm essa visão, mas isso não faz parte do volume crítico grande que faz pesquisa para o setor hoje no Brasil. Bacana. Acho que então está respondido, porque o híbrido cresce mais, tem maior rendimento, o produtor produz ele, então não adianta talvez a pesquisa focar no que já não está sendo mais concebido, a não ser, claro, esse ponto que tu coloca de melhoramento genético para voltar a ser o que era antigamente. Olha, eu vou dar um exemplo meu. No ano de 91, eu criei um lote de tambaqui. Eu tinha, em 11 meses, eu tinha peixe de 3 quilos a 5 kg e 400. Tá? Ou seja, potencial genético existe. Aí depois foi piorando. Tá, e com relação aos bagres aí, né? Desculpa, os bagres. É o mesmo caminho. Pintado real é a mesma história. É híbrido, tem que ser híbrido. Se trabalhou aí vários anos com caixara, sem sucesso, custo muito alto. E tem um detalhe, né? Isso é interessante. O pintado subiu e não consegue andar mais porque é o seguinte, o grande mercado dele, que seria o mercado de filé,
nós tivemos nos últimos anos uma redução do preço do filé de tilápia para o consumidor em função do atacarejo. Eu sempre falo, onde mais se vende filé no Brasil hoje de tilápia é no atacarejo, cujo preço médio no Brasil varia de R$ 28 a R$ 34 o quilo. Não é os 40, 50 reais que o cara que foi lá no Carrefour, nos Jardins em São Paulo, viu. Você entendeu? Essa redução do preço do filé de tilápia matou o filé do pintado. Porque aí o cara chega, ele sempre está mais caro do que o filé de tilápia e aí ele leva. Então, tipo assim, matou o nosso pintado no ninho. Então, hoje, ele tem um consumo que a gente chama de consumo étnico ou etário. Por quê? Porque ou é aquela pessoa que vivia em alguma região do Brasil que tinha o hábito do consumo do surubim do pintado, e aí ele tem a memória olfativa e compra, ou são as pessoas acima de 50 anos, que é o meu caso, que já estou nos 60, que consumia isso na infância e na adolescência. Então, tipo assim, o consumidor de pintado é um cara que está no grupo de risco aí do coronavírus. É tipo assim, você consome pintado, você gosta? Ou você tem que ficar em casa, então. Tem condição para ficar em casa. Tem condição para ficar em casa. Tá, várias perguntas aqui super interessantes. Uma delas aqui do Bruno Correia, pesquisador aí brilhante da Epagre, de Santa Catarina. Francisco, um tempo atrás me comentasse sobre o híbrido de suruvi com caixara. Vocês tiveram resultados desse híbrido? Olha, nós temos foi até interessante isso aí, porque os últimos lotes, o produtor em tanque rede ficou de vender agora na Semana Santa. Eu preciso ligar para ele, é o Cleiton, lá do Goiás. Nós temos uma produtora de alevino de Goiás que produziu alguns lotes. Vieram parte desses peixes para Mato Grosso e foram para o Goiás. Todos para tanque rede para a gente ver desempenho, tá? E agora, como o peixe foi comercializado, agora eu preciso ir atrás. O que nós precisamos, tipo assim, a nossa expectativa era que o pintado híbrido fosse um peixe para tanque rede. Aí seria excelente. Mas a mortalidade dele no tanque rede é muito alta, muito. Chega a 50% às vezes, tá? Isso inviabilizou ele em tanque rede. E o manejo dele em viveiro escavado é um manejo diferenciado. Pintado não é para amador, pintado é para profissional, tá? Ele tem problema de canibalismo, problema de nutrição, tem problemas de bacteriose, então assim, ele é muito sensível. Isso também foi um outro motivo que afastou assim, de ter grandes produtores. Vamos dar um exemplo. Quem controla o mercado de pintado no Brasil hoje é a região de Sorriso, no Mato Grosso, que é onde estão o maior número de criadores. Se eles param de povoar, o peixe sobe. Se eles colocam peixe na água, o preço despenca. E aí eles controlam o preço. Bacana. Falando nisso, uma pergunta do Eduardo, que ele já tinha feito anteriormente, voltou agora. Tá. Obrigado, Eduardo. Tá. Que a Peixe BR já tem dados aí do reflexo do coronavírus na Semana Santa. Já. A gente vai, mais uma vez, responder de nativos e depois de tilápia. O impacto no nativo foi maior. Por quê? Não porque não vendeu peixe na Semana Santa. Vendeu peixe na Semana Santa. Mas a venda de peixe nativo na Semana Santa, o peixe que é consumido no Amazonas e no Pará, ele é produzido em Rondônia e Mato Grosso. O comprador de peixe ficou com medo de comprar os peixes, levar para Pará, levar para Manaus e chegar lá e não vender o peixe. E aí não fez as compras porque existia rumores de que os governos não iriam abrir as feiras. Aí, faltando 15 dias, o governo abriu a feira. Aí o cara ficou, mas será que o consumidor vai? Resultado, não se vendeu o peixe porque não se comprou o peixe. Então, hoje existe estoque sobrando. Mas o abastecimento regular aconteceu. Então, vou dar um chute. Se tinha um mercado que vendia todo mês 100 toneladas de peixe, ele iria vender 150 na quaresma. Ele continuou vendendo
100 toneladas de peixe. Tá? Perfeito. Então, o peixe foi vendido normalmente como se não existisse Semana Santa. Mas o produtor produziu peixe para a Semana Santa, então ele tem estoque de peixe. No caso da tilápia, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, nós não tivemos redução significativa de comercialização de uma maneira geral, tá? Porque quando eu falo de mercado localizado, sentiu. Vou dar exemplo. Oeste do Paraná. Os produtores que vendiam para os pequenos frigoríficos tiveram problemas, porque esses frigoríficos vendiam para bar e restaurante, que fechou. Eles não vendiam para supermercados. O pessoal de Minas, de Morada Nova, os frigoríficos que trabalhavam com bares e restaurantes de Minas Gerais, fecharam. Mas os produtores que vendiam peixe inteiro para o mercado, vamos dizer, do Nordeste, venderam 100% da produção. Então, no fritar dos ovos, como se diz a história, nós continuamos vendendo peixe na quaresma, o mesmo que nós vendíamos antes da quaresma. E continuamos vendendo peixe depois da Semana Santa do jeito que vendíamos antes. Então, o mercado não teve o pico da Semana Santa. O mercado continuou na sua linha de comercialização. Muita gente teve prejuízo? Teve. Porque vendia para o mercado de restaurante ou estava preparado para a Semana Santa. Mas quando você considera setor, o setor continuou. Perfeito. Aquiplan Consultoria, Paulo, né? Paulo. Elencar espécies prioritárias por regiões de identificação seria uma boa? Por exemplo, tambaqui, pirarucu no norte, tilápia no nordeste e sudeste, híbridos e tilápias no centro-oeste, tilápias no sul, enfim. Nós da PeixeDR, a gente tem dois princípios básicos, né? O primeiro é produzir com segurança jurídica. O produtor ter segurança jurídica do que está produzindo. Terceiro, nós trabalhamos para que o produtor tenha liberdade, tá? Nós somos totalmente contra quem quer que seja governo, Ministério Público, juiz, secretário, determinar para o produtor o que ele vai produzir. É ele que tem que decidir, porque o dinheiro é dele. Se ele ganhar dinheiro, vai para o bolso dele. Se ele tiver prejuízo, não vai aparecer um promotor lá. Ô, senhor, me desculpe, eu vou pagar aqui para o senhor o prejuízo que você teve. Então, o produtor tem que ter liberdade de produzir o que ele acha interessante, porque o risco total é dele. Agora, essas acomodações, Giovanni, vai acontecer naturalmente. A gente não precisa determinar que isso vai ser assim. Isso vai acontecer. Por quê? Porque tem regiões que determinadas espécies têm um desempenho zootécnico muito superior a qualquer uma outra. Isso é fato, tá? Então, elas vão se acomodar conforme, como diz assim, as condições. E aí não é só a condição do peixe, é a condição também do empresário, do produtor. Tem produtor que tem determinadas habilidades que ele pode trabalhar com algumas espécies. Um exemplo, sorriso. É o melhor lugar do mundo para criar pintado? Não. Mas nós temos os melhores produtores para cuidar de pintado no Brasil, em Sorriso. Aí o cara viabiliza naquela condição. Tanto é que nós temos um ambiente lá que o pH é 4,8. Entendeu? E os caras viabilizaram e se tornaram eficientes nesse ambiente. Então, são fatores locais. Perfeito. Falar um pouco se a gente for pegar a produção brasileira e regionalizar, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, apesar de ter região que produz mais ou menos, mas os números são muito parecidos. Né? Pensando que o Brasil é um país que produz peixes tropicais, como a tilápia, os nativos também, era de se esperar, para um leigo que não conhece nada de Brasil, que as maiores produções estivessem no norte e no nordeste. Claro. No entanto, a região sul, que é a mais fria, ela lidera a produção de peixes no país. O oeste do Paraná, tradicionalmente, Santa Catarina também, até mesmo o Rio Grande do Sul. Bom, meio que vai ao encontro do que você está comentando. Não é só uma questão de você ter o melhor clima, mas existem questões, por exemplo, no oeste do Paraná, do perfil do produtor, a questão da integração, são questões que alavancam a produção e que transformam um estado num gigante, né?
Nesse sentido, assim, o que tu acha sobre a questão da produção do Paraná, que é o líder nacional, a questão da integração, qual que é a tua visão com relação a isso? É um modelo para outras regiões do país? Você fez duas perguntas, dois assuntos distintos. E eu vou responder de maneira distinta, tá? A primeira, eu vou dar um testemunho. No ano de 1997, mais precisamente no dia 17 de novembro de 97, eu fui convidado pela Silvio Romero, ele trabalhava na Guabi. Eles fizeram um evento em São Paulo, no Expo Center Norte, trouxeram um professor de Auburn, nos Estados Unidos, para falar sobre o mercado de tilápia no Brasil. Olha só que doideira. E aí tá lá todo mundo do Brasil inteiro escutando o gringo falar sobre tilápia. Aí um técnico, eu não lembro até hoje, que eu não conhecia o pessoal do Paraná, levantou. Na época o Paraná já estava assim, bombando na tilápia por conta do Pesca e Pague. Perguntou, qual que é o futuro da tilapicultura no Paraná? Aí o professor nem pensou. E enquanto o Centro-Oeste não começar a produzir, vai ser muito bom. Você entendeu? Essa foi a resposta. E Olha isso aí. é fato. Nós não começamos a produzir ainda no Centro-Oeste, tá? Nós temos o estado do Goiás, que está aí pedalando, que tem uma condição excepcional. Nós temos o Mato Grosso, que agora, esse mês, que conseguiu ajustar a parte ambiental. Mas na hora que essa turma começar a produzir, não vai ter para ninguém no Sul, por conta dos índices zootécnicos aqui. Aí eu vejo principalmente, Mato Grosso do Sul já está detonando, é o estado que mais vai crescer, né? Aí você tem Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Eu creio que no final dessa década a liderança vai estar nessa linha, tá? Nós vamos inverter, sair do sul para virar uma tripa no sentido norte, em termos de canal, né, de produção. Agora eu vou te falar do outro sistema de produção, que é a questão das integradoras. Esse é outro assunto polêmico, talvez tão mais polêmico do que a questão que eu falei dos híbridos. Nós temos um diretor de um associado da PeixeBR, que ele resolveu estudar a cadeia de tilápia, apesar que na empresa é uma multinacional, ele não ocupa o cargo técnico, ele é um cargo mais administrativo, financeiro, mas quis entender como que é o negócio de tilápia. Então, durante mais de um ano, ele fez um levantamento da cadeia de tilápia, acabou sendo o trabalho de mestrado dele na Fundação Getúlio Vargas, e no final do ano ele nos apresentou, você até já viu. Então, ele chegou à seguinte conclusão: nós temos 3 estruturas de produção e de processamento e venda no Brasil de tilápia. Nós temos o integrado, que aí o oeste do Paraná, campeão absoluto. Nós temos o verticalizado e nós temos o independente, ok? E aí, o que acontece? Ele levantou os aspectos positivos e negativos de cada um. Mas, resumindo, o independente, ele estressou um modelo de produção independente em todas as fórmulas matemáticas da economia. E em todas elas, a médio e longo prazo, o independente tem perda de competitividade. Seja ele pequeno, médio ou grande. Então, o que ele identificou e conseguiu provar através de um modelo matemático, que aí você que é da academia, você sabe como que é isso, é que nesse momento no Brasil, o produtor de tilápia, o sucesso dele não é porque ele é pequeno, médio ou grande. Não é mais, acabou. Mesmo porque o independente, tanto pequeno quanto grande, sofre do mesmo jeito. O sucesso dele agora é a organização que ele está. E vou dar um exemplo, testemunho. Das 3 maiores empresas de tilápia no Brasil, 2 são de pequenos produtores, que são cooperativas. O tamanho médio da produção dos cooperados, das cooperativas no Paraná é de 3 hectares. Então, a gente imagina que quem manda no negócio de tilápia hoje no Brasil é o pequeno produtor. E isso é importante, inclusive, para o governo estabelecer política pública. A política pública agora não deve ser mais no sentido de ajudar o pequeno produtor. Mesmo porque quem está mandando no mercado hoje são os pequenos produtores.
A política pública agora é no sentido de organizar ele, seja numa integração ou numa verticalização. Isso é muito importante para governo federal, governo estadual e governo municipal. Isso já está provado. Então não adianta ir lá fazer curso para o pequeno, fazer treinamento para o pequeno, vender o peixe do pequeno na merenda escolar. Isso é tipo assim, é soro e a hora que tira da veia ele morre. Não é remédio. Você entendeu? Então foi muito interessante. Nós já migramos. Nós tínhamos, o André Descamaforte sempre falava que a gente estava no ponto de inflexão. Nós já passamos do ponto de inflexão, ou seja, nesse momento, o nosso modelo de negócio está mais para aves do que para bovino. Bovino é aquele que o cara faz o tanque, compra levino, ração e vai para o mercado spot. Que é o independente, né? É o independente. O risco dele, altíssimo, altíssimo, altíssimo. Nós fizemos um levantamento no oeste do Paraná, 70% dos produtores são integrados ou têm contratos formal ou informal com o frigorífico. Então, hoje, a gente recomenda na Peixe BR, principalmente agora, antes da Semana Santa, as pessoas... Francisco, o que você acha que eu faço? Eu falei, olha, liga para o teu parceiro, aquele cara que comprava levino seu do frigorífico, senta com ele, faz um negócio com ele, tá? Que agora é hora de firmar parcerias, de trabalhar em conjunto. E essa situação da pandemia, ela veio apenas agilizar isso que ia acontecer num futuro bem próximo. Francisco, essa parte da live eu vou rever depois, cara, na gravação que vai estar disponibilizada no YouTube. Pode utilizar ela. Eu adorei a serenidade e ter essa compreensão com relação a essas suas duas colocações. Tá. Primeiro, tudo bem, tá? Eu tô aqui no sul, né? Eu não queria acreditar que isso é verdade. Pela questão do clima, talvez no futuro a produção, menos de tilápia, e dos nativos atuais, ela migre em percentual, né? Aí lá para cima. Beleza. E essa segunda informação, fantástica. Agora pensa o seguinte, o investidor, hoje à tarde estava reunido com o pessoal do Bradesco. Então hoje o investidor que tem uma grana e quer investir em piscicultura, ele, munido dessas informações, ele, peraí, então eu tenho que pensar no norte, nordeste, centro-oeste, enfim, e não posso ser um cara independente no futuro. Ou eu vou ser um cara integrado, ou eu vou ser um cara verticalizado. Isso serve para a indústria, tá? Nos últimos 3 anos, houve um fechamento significativo de frigoríficos que não tinha produção. Então, tanto é produtor independente quanto frigorífico independente. Todos com problema. Perfeito. Governos anteriores já tiveram iniciativas de construir frigoríficos e aí não tinha peixe para bater. Normal. Não tinha essa conexão. Exato. Perfeito. Essa é a sabedoria, né, que pode, em 5 minutos, resumir uma questão da piscicultura nacional como um todo aí. Adorei, Francisco. Pessoal, mandem mais perguntas aí, a gente vai aproveitar o Francisco mais um pouquinho. Tem uma aqui do Marco. Com aumento expressivo no preço das rações e, novamente, o alto povoamento com tilápia, que tu comentou, qual o cenário que se visualiza em 8 meses, já que o preço do peixe não acompanha o dólar? Bom, primeira coisa é o seguinte, como eu falei no início da live, a boa produção em 2020 está garantida. Vai ser maior do que 2019, tá? A comercialização desse produto, ele tem muito a ver com o que vai acontecer com a economia nos próximos 60 dias. Por que eu falo nos próximos 60 dias? Nós estamos verificando aí essa ajuda do governo de R$600. Quem perdeu o emprego vai ter 6 meses de seguro-desemprego. Então, nós temos um período em que o cara vai ter dinheiro. Você entendeu? Principalmente dinheiro do governo. E ele vai continuar comendo, porque ele vem no ritmo. O problema é se esse negócio aí
enveredar aí para setembro, outubro, aí não dá tempo da economia se recuperar. Mas nos próximos 90 dias eu não vejo problema de mercado, tá? O mercado deve seguir nesse patamar. Agora, nós temos que verificar a questão da proteína. A gente está competindo principalmente com suíno e aves. O boi já saiu do páreo, tá? A gente está com suíno e aves. Tivemos a explosão do preço suíno e aves quando a China começou a comer, aí parou de comer com o coronavírus, parece que o chinês não está comendo mais nada, né? E se ele retomar a compra de suíno e aves, ela não vai cair, porque o impacto da ração impacta também para suíno e aves, você entendeu? Eles estão comendo soja e milho do mesmo jeito, igual. Então, vai ter recuperação. Agora, o mercado global tá doido. Tipo assim, hoje a gente viu sinalização no mercado americano de que tem uma sobra de 1 milhão de cabeças de suíno lá, que eles vão sumir com ela. As aves já estão fazendo farinha de aves que estava pronta, porque fechou o mercado com a China. Então, assim... a gente está num turbilhão de economia mundial que a gente não sabe o impacto disso. Se esses fatores externos não piorarem, a gente vai continuar vendendo o nosso peixe. Deve ter uma redução para o produtor? Deve sim. Nós não vamos manter esses preços, por isso nós temos que trabalhar com custo nesse momento agora, tá? Quais são as alternativas? Os técnicos que vão falar, olha... Vamos reduzir densidade para melhorar a conversão alimentar. Ou seja, tem uma série de ferramentas aí que existe para você reduzir teu custo. De repente você alonga teu período de abate, já começa a se programar agora, não deixa para, ou seja, da alimentação normal daqui 5 meses, não tem. Começa, como diz assim, começa a administrar custo. É o que a gente pode falar no momento, porque não tem como prever a economia daqui 90 dias. Perfeito, perfeito. O meu xará, Giovanni Neves, precisamos falar do Pará, acho que ele já perguntou umas 2, 3 vezes, Francisco. Quais são as perspectivas da piscicultura aí para o Pará? Bom, Pará para mim é o melhor mercado, teoricamente é o melhor mercado da piscicultura do Brasil. Mas, na realidade, hoje é o pior mercado da piscicultura no Brasil. Porque o tambaqui e a tambatinga que se come no Pará, ele sai de Rondônia ou sai do Mato Grosso. Tá? Então, eu tive esse ano no Pará e o produtor reclamando, nós temos que proibir a entrada de peixe do Mato Grosso e de Rondônia, não sei o quê. Na realidade, precisa melhorar o processo produtivo no Pará. Tá? O Pará, se comparado a Mato Grosso e Rondônia em termos de processo de produção, está uns 10 anos atrasado. Seus índices zootécnicos, boas práticas de manejo, todos esses cuidados que o produtor em Rondônia e Mato Grosso tem, eles não têm ainda. Aí o custo de produção deles explode. Reclama do preço de ração, uma série de coisas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o ambiente jurídico ambiental, ou seja, a insegurança jurídica é altíssima no Pará. Nós, da PeixeBR, fizemos uma contribuição para o governo do estado no final do ano, que é uma minuta de lei que foi aprovada no Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura do Pará, que, segundo informações, está com o governador. Outros informam que já está na Assembleia, ao invés de ser decreto, um projeto de lei. Ou seja, isso está tramitando nesse momento no Pará. Somente depois dessa segurança jurídica ambiental é que nós deveremos ter uma piscicultura empresarial. Quem alavancou a piscicultura no estado de Rondônia foi o Banco da Amazônia. E ela alavancou o Banco da Amazônia porque teve um governador doido lá que distribuiu licença de operação. Ou seja, sem a regularização ambiental, não tem grandes investimentos, tá? Eu sempre falo para todo mundo, investe na regularização ambiental,
que o resto vem normalmente, porque eu acabei de falar há pouco, dinheiro nós temos muito no sistema financeiro para investir no setor, mas sem segurança jurídica ninguém vai colocar R$1, tá? Então o problema do Pará hoje é insegurança jurídica ambiental. Pena, né? E o governador não é o Helder Barbalho, não? Que foi ministro da Pesca? Não. É ele. É, né? Mas eu acho que em função disso deve até andar. Mas aí aconteceu esse coronavírus, Belém a cidade que mais está morrendo de gente no Brasil. Então, assim, isso atrapalha qualquer programa de governo, né? Francisco, rapidinho, precisamos falar um pouquinho sobre Pirarucu. O pessoal já pediu e... Quem quer que eu fale? Eu falo assim, se vocês quiserem. Tá. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que está demorando para deslanchar o cultivo, porque se pesquisa tanto, se trabalha tanto com isso há tantos anos, e os dados são bem inexpressivos ainda. Pirarucu está dando ré no Brasil, né? Pois é. Aí tem os gargalos de ratão, de reprodução, alevinagem. O principal gargalo eu lembro de um post que foi muito divulgado na época, quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos estava bombando. E aí um repórter fez uma pergunta para ele: o que está acontecendo nos Estados Unidos que está tão bem e tal, que esses resultados são bons? Aí aquele cara que era do Banco Central deles lá, né, dos Estados Unidos, falou: é economia, cochichando para ele, é economia. Então é o seguinte, quem regula é a economia. Um exemplo, quem mata o peixe, o pirarucu de cultivo no Brasil é o pirarucu de manejo. Você entendeu? O manejo, a captura no sistema de manejo aumentou muito, o que é bom para a questão ambiental, para a espécie, para o ribeirinho, o que é péssimo para quem faz cultivo. Veja o seguinte, eu tive em Manaus, já faz uns 3 anos, visitei um grande comprador, o Sassá, que é um dono de frigorífico lá, entrei na câmara fria dele, ele pagou na época R$ 2,50 o quilo do pirarucu do cara do manejo. Ele falou, Francisco, chegou para mim aqui a 4, mas eu tenho que pagar isso porque eu só tenho esse peixe 1 ano, eu tenho que manter ele na câmara fria durante 1 ano. E aí, como é que você vai competir com um produto desse? Você entendeu? E o manejo deu certo, ou seja, cada ano eles estão conseguindo tirar mais peixes do manejo. Então, nós estamos tendo um aumento de oferta de pirarucu no mercado decorrente do manejo do pirarucu e uma redução de oferta de pirarucu do cultivo. Economia. Custo de produção. É simples assim a conta. Não tem outro segredo. O peixe é bom? É bom. Mas você tem um peixe que, um exemplo, você compra em grandes volumes, R$25 o quilo do filé do pirarucu de manejo, às vezes até mais barato. Como que você vai fazer isso no pirarucu de cultivo? Você tem que vender ele quase a preço de salmão. Uhum. Entendeu? Aí o que eu acho, mas é o que eu acho mesmo, é achismo, é que nós temos que posicionar o pirarucu de cultivo em um nicho gourmet, um nicho classe AA, um produto extra, hiper, power elaborado para vender como iguaria. E tem mercado para isso, tem que fazer um trabalho para isso. Mas como produto de consumo, assim, do dia a dia, nós vamos continuar comendo o peixe do manejo. E exportação também seria um caminho, porque se comenta muito que os peixes amazônicos são bandeiras do país. Essas são as lendas, não tem o tal das lendas da piscicultura, né? Tem as lendas urbanas, aí tem as lendas. Então, a primeira empresa no Brasil que se dispôs a promover o pirarucu no mercado internacional chama-se Mar e Terra, do Mato Grosso do Sul, que era do mesmo grupo da Tilabras, só para você ter ideia. Tá? Uhum.
estimularam a produção em Rondônia, foram para o mercado nacional, foram para o mercado internacional. Até o ano de 2017, eu acompanhei eles em feiras em Boston e na feira de Bruxelas de 2013 a 2017. Em todas essas feiras, eles levavam um pirarucu e não vendia pirarucu. Hoje, nós temos associados que têm um estoque regulador de pirarucu nos Estados Unidos. Se você está nos Estados Unidos aí vendo a live e quiser comprar, eu te passo o nome do comprador aí, do vendedor. Não vende, não vende. Pô, Francisco, eu fiquei chateado com essa notícia. Quer dizer que não vende. O pessoal lá fora não está comendo outros peixes. Não, ele é comercializado como um produto exótico. Aí você reduz o número de restaurantes, você entendeu? Mas não é algo que se faça volume. O que acontece? No mercado internacional de peixe, você tem duas oportunidades. O peixe que o mercado conhece e já sabe o preço que paga. Eu quero entrar com um novo peixe. Ou você coloca ele no mercado gourmet para 0,01% da população, ou você põe preço. Preço barato, você vende peixe de milhões de toneladas em qualquer lugar do mundo. E ele não entra nesse esquema. Agora, o que matou o pirarucu de vez foi que alguém aqui no Brasil colocou o pirarucu na lista CITES, que é a lista de animais em extinção, e esqueceu de tirar. Aí o que acontece? A União Europeia não compra nenhum peixe se estiver na lista CITES. Então, a União Europeia não compra pirarucu. Certo? E existem vários países no mundo que adotam a lista CITES para compra de peixe. Então, é o seguinte, a primeira ação que nós temos que fazer no Brasil é tirar o pirarucu da lista de animais em extinção. Senão, ele não tem futuro. Como que eu vou vender um peixe lá fora? Essa é a questão. Quando ele está na lista CITES, ele não quer saber se é de cultivo. Está na lista e pronto. Porque o mundo, você teria que ter muitas certificações para comprovar que ele é de cultivo. Perfeito. Porque então, até dos papéis da aquicultura é preservar os estoques naturais, produzindo os mais diversos pescados, né? Normal. Você entendeu? Então, assim, quem colocou ele na lista, por favor, tire. Porque nós estamos matando o mercado. Muitos países não têm protocolo sanitário. Aí adota o protocolo sanitário da União Europeia. Vou dar um exemplo. Israel. Israel é o quarto maior importador de filé de tilápia do mundo. O ano passado nós fomos com a missão do governo Bolsonaro vender filé de tilápia. O povo ficou doido, preço bom, ok. Aí eles descobriram que nós não podíamos vender para a União Europeia. E eles usam o protocolo da União Europeia, então não vendemos. E como Israel, nós temos vários países no mundo que usam o protocolo europeu. Tá? Então, esse é outro problema que nós temos no caso do pirarucu. Com o peixe redondo, é outra história. Os asiáticos pegaram o nosso peixe redondo num convênio que foi feito ainda através do saudoso Geraldo Bernardino, há 30 anos atrás, com a China, que eles mandaram carpa e nós mandamos os nossos peixes. Eles fizeram um exercício que nós nunca fizemos nos peixes nativos. O exercício é tão besta que a gente não acredita. Eles pegaram o nosso pacu, pirapitinga e tambaqui, colocaram numa mesa e falaram: como que nós fazemos para transformar nisso num negócio? E aí você começa o brainstorm, certo? Eu nunca vi ninguém fazer brainstorm de como que a gente faz para ganhar dinheiro com tambaqui, tá? Aí eles descobriram o seguinte, que esse peixe, se eles produzissem ele na faixa de 350 a 800 gramas, 750 gramas, ele tem um crescimento fantástico, uma conversão fantástica e poderia fazer isso barato. O que acontece? A Juliana, que essa informação inclusive é da Juliana lá da SAP, ela que me trouxe, no ano de 2017 a China produziu 257 mil toneladas de peixe redondo. Mais do que o Brasil. Vendendo
peixe de 350 gramas a 750 gramas, com escama, com vísceras, congelado, em caixa de 10 quilos, para os países pobres do mundo, vendendo isso a $1. Você entendeu? E é tipo aquele produto, não tem para quem quer, para quem quiser. Se vocês entrarem aí agora no smartphone, no alibaba.com e colocar Red Pacu, que é o que eles chamam, você vai encontrar mais de 150 empresas registradas somente nesse e-commerce vendendo nossos peixes redondos. Aí você vai ver pirapitinga, você vai ver tambatinga, você vai ver tambacu, você só não vê o tambaqui, tá? Ou seja, eles acharam o mercado. Mas o que eles fizeram com isso? Eles falaram para o mercado internacional que esse nosso peixe é um peixe de combate, não um peixe de qualidade. É o conceito que ele jogou no mercado. Agora, como é que você vai mudar isso? Perfeito. Não é fácil. É uma pena, né? É uma pena. É uma pena. O maior produto de peixe redondo do mundo é a China. Exato. E aí tem um detalhe. A gente, nas feiras internacionais, para quem participa, a gente vê o trabalho hercúleo das empresas tentando promover o barramundi, que é um produto fantástico. O barramundi é o novo peixe de cultivo. Ou seja, depois do salmão, da tilápia e do panga, o peixe que está se colocando é o barramundi. Tem preço, tem filé bom, qualidade boa, e aí você vê o tanto de dinheiro. Os maiores estandes das feiras é do pessoal do barramundi, tentando promover o produto no mercado, porque ele não é um produto de combate, ele é um produto de preço nobre. Então ele tem que gastar uma fortuna para ir para o mercado. E é isso que o pirarucu precisa fazer, e nós não temos empresas que possam fazer isso. É uma pena, uma pena. Bom, a gente nós tivemos, só encerrando, nós tivemos um baque grande. A empresa que comprou a Mariterra, a empresa de tilápia, vai produzir 100% de tilápia do Mato Grosso do Sul. Bom, Francisco, eu acho que a tônica da live aí foi, de fato, perceber que a tilápia cada vez mais vai dominar a produção da piscicultura brasileira, né, por uma série de aspectos. É um filé branco, sem espinha, e é um peixe que o mercado quer, peixe para criança comer, é uma commodity, pode ser exportada, enfim. E para quebrar esse paradigma, só se nichos, oportunidades... Isso. Enfim. Perfeito. Pessoal, mais algum comentário? A gente está chegando perto do fim aí, depois de quase 2 horas. As quais eu agradeço. Foi bem legal, bem legal. Tenho aproveitado essas lives aí para estudar, para aprender. Eu faço uma série aqui de anotações e também, de certa forma, ficar um tempinho aí conversando com os amigos que a aquicultura nos dá, né? E o Francisco é um deles. Então, obrigado aí pela presença, Francisco. Obrigado, pessoal, também, tá? Essa live a gente, como todas as nossas outras, a gente disponibiliza no YouTube, tá? Daqui a alguns dias. Então vai estar lá para vocês poderem rever e outras pessoas também que não puderam ver. E vamos de tilápia do Eduardo, ó. Então, Francisco, tá aí para te fazer os teus últimos comentários, enfim, fazer o encerramento aí. Primeiro, agradecer a oportunidade, Giovanni. Fantástico esse trabalho e deve continuar. Segundo, chamar todos para comer mais peixe e para utilizar a hashtag Coma Mais Peixe no seu dia a dia. E por último, gente, vamos mandar o recado para o seu deputado federal que você conhece, para na segunda-feira ele votar na medida provisória 915, né? No destaque 7, que é exatamente para desburocratizar o processo de cessão de águas da União. Vamos junto aí que a gente consegue. Obrigadão mesmo, Giovanni. Fechou, pessoal. Obrigado, tá? Uma boa noite a todos, grande abraço e até a próxima quinta aí com novidades.